Olá, boa noite, BC. Eu continuo me chamando Armando. Olha, eu vou dizer, eu acho que não tem um lugar onde pessoas cantam tão bem quanto vocês, viu? Não é só cantar tão bem, é cantar no Espírito de Deus, né? Então, eu louvo a Deus não só pelo grupo, pelo pastor Daniel, os talentos do vocal, os instrumentos, mas essa igreja canta de uma forma maravilhosa e poderosa. Acho que a gente está cantando cada vez melhor, porque a gente está antecipando a chegada de Jesus. Vai ser rápida, né? E a gente vai estar na eternidade cantando um novo cântico na presença dele. Música tem tudo a ver, né? Porque é a expressão daquilo que é racional, daquilo que a gente crê de uma forma emocional, ou seja, usa todo o nosso ser. Por isso que a música é tão importante como manifestação do povo de Deus. Bem-vindos, né, aqueles que nos visitam, já foram aqui cumprimentados, a presença de vocês aqui nos alegra muito, e nós queremos que vocês saibam que esta comunidade aqui se reúne não só aos domingos pela manhã, depois de um super café da manhã aqui, às 8h30, mas também à tarde, neste horário, 17h30, e principalmente de casa em casa, ou seja, a igreja não é só esta manifestação pública, mas é uma manifestação também de casa em casa, o que nós chamamos de grupos de relacionamento. Então, venham, participem com a gente. Lá no meu prédio, tem um grupo de segunda-feira, tem umas 30 ou 40 mulheres que se reúnem ali, em vários outros prédios e casas e praças dessa cidade, tem grupos de relacionamento. São pessoas num grupo menor, que vão conhecer seu nome, sua luta, sua dificuldade, vão poder orar com você, abençoar a sua vida e também serem abençoados por você, tá certo? Então, ao saírem daqui, se você ainda não tem um grupo de relacionamento, corra lá no Espaço Conexão, tem um em cada região aí, em cada local, em cada zona da nossa cidade, tá bom? Então, engaje-se. E amanhã à noite, celebrando a restauração, consultório de psicologia, psiquiatria, seja lá o que você imaginar, a céu aberto, gratuito, onde você vai poder lidar com suas lutas, seus traumas, seus vícios, adicções, falhas de caráter, aquelas coisas com as quais você vem lutando há anos. Você vem, participa do CR, dos 12 passos, você ouve uma palestra, vai para o seu grupo de interesse, e ali você abre a sua boca e a cura começa a sair, né? Aliás, a cura entra quando você ouve a partilha de outro. E a verdade é que na confissão e na partilha, você vai se libertando daquilo que, por vezes, lhe aprisiona. Bom, ontem nós tivemos o nosso encontro de liderança, ali no Espaço Radical. Vocês viram aí o vídeo, foi muito lindo. Nós fizemos ontem uma espécie de peça em torno de um grande banquete. Fizemos ali, aliás, as senhoras fizeram, pessoal aí da fundação, do A2, do Mulher, todo mundo se envolveu. E nós fizemos então uma mesa muito linda, estilo medieval, preparando ali um banquete. A comida que foi trazida era a comida do nosso Junta Caneca, e colocamos ali nas mesas a comida, e na verdade nós recepcionamos mulheres que vieram do projeto lá no Curió, São Miguel. São pessoas improváveis, foi muito lindo, né? Porque a gente estava ao redor da mesa reunido como liderança, muitos líderes de grupos de relacionamento, e essas mulheres entraram para tomarem assento à mesa. Então foi incrível, o constrangimento delas, né? Do tipo assim, por que eu, né? Por que esse banquete para mim? Então era exatamente uma ilustração do que nós vamos viver nesse segundo semestre. Quando Deus está nos impulsionando a uma grande semeadura e uma grande colheita. Então chegou a sua hora, chegou a nossa vez, esse é o momento. E nós estamos preparando não só a equipe pastoral, todos os ministros, agora os líderes de GR, e a gente chega aqui na igreja, nessa série Graça, para estimular você
a ter o prazer e o privilégio de conduzir alguém a Cristo, a promover um encontro com Cristo. Isso é uma coisa que é interessante, né? Deus começou isso no meu coração, na minha própria vida, nos envolvimentos que eu tenho na sociedade, seja no rally, seja no beach tênis lá na beira da praia. Quando eu percebi Deus falando ao meu coração que esse era o tempo, essa é a hora, Deus tem muita gente nessa cidade, pessoas que precisam falar do amor de Jesus. Eu saí como que estivesse com uma vara de pescar e de repente Deus jogando peixe para cima de mim de todo jeito. Não precisou nem ir no mar e nem no lago, porque eram as pessoas ao meu redor perguntando a razão da minha fé. E isso aconteceu durante essa semana muitas vezes. E ontem um dos amigos do beach tênis disse: posso andar com você no seu carro de corrida? Eu disse: pode. A minha mulher acho que não quer deixar não, que ela acha que é perigoso, mas eu vou, né? Aí ele foi comigo, e andamos de carro, e subimos duna, descemos duna, e depois o café, e eu esperando a oportunidade. Aí ele disse a coisa que eu queria que ele dissesse. Ele disse: me explica aí sobre a sua conversão, aí como é que foi isso aí? De onde você veio? E eu pude contar a minha história. Era do tipo assim: eu era cego, agora vejo. Eu contei para eles o que Deus fez. E aí, depois de testificar do amor de Jesus, eu fiz exatamente o que eu fiz com um funcionário lá do meu prédio, né? O que é que te impede de entregar sua vida a Jesus? Como ele disse, não sei, eu disse: agora as cenas do próximo capítulo. Ele não respondeu, eu vou perguntar de novo. Mas eu insisto agora que o Senhor está querendo nos usar para isso. O que Deus vai fazer é colocar pessoas na sua vida durante essa semana, preste atenção. E você não precisa ser eloquente como Paulo, que conhecia a filosofia dos epicureus, dos estoicos. Paulo podia chegar no ágora, na praça. Paulo podia ir em Atenas, o centro da filosofia, e discutir e falar que os epicureus adoravam o prazer, eram quase hedonistas. Os estoicos a razão, e Paulo argumentava com eles. E depois levava-os ao conhecimento do verbo da vida, do Cristo encarnado, do Deus que se fez gente, daquele que morreu na cruz, venceu a morte e ressuscitou. E Paulo então pregava. Talvez você não consiga pregar como Paulo, mas você pode pregar como Pedro. Pedro prega o evangelho e diz: se você não aceitar, você vai para o inferno. O cara fica bravo com Pedro, mas depois ele sai de lá pensando: rapaz, será que é isso mesmo? Então talvez você seja um Pedro ou uma Pedrita, né? Que fala com veemência e vira as costas. Conheço muita gente que a funcionária um dia disse para o patrão lá, enquanto varria a casa: olha, se o senhor não entregar a vida a Jesus, o senhor vai para o inferno. E o patrão inculcou aquilo e depois de muito tempo disse: aquela mulher tem razão, eu preciso de Jesus na minha vida, né? Talvez você seja como Barnabé, né? Que para com as pessoas, que chora com as pessoas, que cura suas feridas, que abraça, que cuida, que ora, que visita, né? Você não fala muito, mas você age em amor e misericórdia e constrói uma ponte no coração das pessoas. Qual o intuito? Não é só fazer o bem, mas construir uma ponte para levar Jesus à salvação eterna. Ou talvez você seja como Dorcas. Ela não falava muito bem, ela não era como Pedro, mas ela tinha nas suas mãos a arte. Então ela fazia o seu artesanato e através disso, talvez presenteando uma pessoa, fazendo junto ou ensinando, ela falava do amor de Jesus. Então eu não sei qual é o seu estilo, mas eu sei de uma coisa: o Senhor quer que você seja um agente do reino de Deus, um mensageiro do reino de Deus, uma missionária do reino de Deus, todos nós que falemos do amor de Jesus. E nós, inclusive como igreja, pensando nesse momento de Deus, o Espírito de Deus nos levando a isso, nós preparamos um material bem simples para você. Vai estar aí nas nossas redes sociais, à disposição de todo mundo, o que a gente está chamando de encontros de paz. Você vai promover com seu amigo, com a pessoa lá da esquina, na rua, na praia, na praça, no banco, na escola,
nos intervalos do trabalho, no almoço, numa cafeteria, num restaurante, num shopping. Você senta com aquela pessoa e apresenta para ela um material que nós preparamos para você. Um é para você, outro é para a pessoa com a qual você está falando de Jesus. E nós estamos chamando de encontros de paz. São 4 encontros de personagens bíblicos com Jesus, que é a paz, a nossa paz. E esses 4 encontros estão no Evangelho de João. Então esse material é bem simples, está à disposição de todo mundo, você não precisa comprar, basta baixar e usar esse material. Leia primeiro o guia do líder que a gente tem, né? E depois você tem o material para dar para o seu amigo, que tem o texto bíblico. Quais são os 4 encontros? Nicodemos, aquele homem religioso, intelectual, muito rico, que teve um encontro com Jesus na calada da noite, porque ele não queria ser identificado. Nós temos a mulher samaritana, uma mulher rejeitada, talvez que vivia do sustento dos seus amantes, estava ao meio-dia no poço e Jesus fala com ela, dialoga com ela, fala sobre água. Depois ele entra na questão espiritual, um encontro poderoso, maravilhoso. Depois nós temos o encontro da mulher pega em adultério, onde os fariseus queriam usar a legalidade da lei para apedrejá-la, e Jesus simplesmente estende o perdão, estende a graça, e dá a ela uma oportunidade de um recomeço. E por fim o cego de nascença, que depois de ser curado por Jesus naquele encontro poderoso, quando perguntam a ele, quem foi que te curou? Quem fez isso? Ele não sabia direito quem era, ele não era muito letrado, não tinha estudado teologia, ele não sabia onde Jesus morava, ele não sabia nada. Mas ele disse, olha, eu não sei quem ele era, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. E aquilo foi suficiente para atrair pessoas para um encontro genuíno com Jesus. E o nosso desafio é que você faça como Raquel, dá-me filhos, senão morro. Deixar de ser um crente estéril, que tem a graça, que tem o tesouro, que tem coisas boas, mas acaba guardando para si. Ou então só preocupada com um amigo, parente, a pessoa mais chegada, ao invés de se preocupar com todos aqueles que Deus coloca no seu caminho, na sua vida, para que você seja uma testemunha viva do poder e do amor dele. Chegou a hora, está pronto? Eis-me aqui, está pronto? Topa? Ai, sei não. Então vamos abrir juntos aí, no livro de Lucas capítulo 14, a gente vai ler a parábola do grande banquete. Eu convido você a ficar em pé, a gente vai fazer uma leitura, só para você mudar de posição. Quem quiser, não é obrigado, viu? Sempre que a gente diz isso, você pode ficar sentado, não tem problema. Lucas capítulo 14, versículo 16 a 24, vamos ler o texto junto e vamos meditar na Bíblia. Essa igreja tem um código, essa igreja tem uma regra de fé e prática, palavra de Deus, Bíblia. Por isso que nós ensinamos o povo a meditar na palavra de Deus diariamente, pessoalmente, para fazer o seu mapa, perguntar o que Deus está me dizendo, o que eu vou fazer a respeito. E agora nós temos essa ferramenta também para que você seja um evangelista para a glória de Deus. Então, Bíblia, palavra de Deus, vai aparecer aí na tela e eu inclusive vou convidar a classe para ler comigo, tá certo? Todo mundo pronto aí? Bora ler? Obedecendo as vírgulas, né? Obedecendo o ponto. Tem uns que disparam na frente, mas a gente vai como classe fazer a leitura do texto bíblico. Bora junto? Aqui, olha, antes de começar, Jesus está num sábado na casa de um religioso e ele está comendo com eles. Lá ele percebe que as pessoas gostam dos primeiros lugares e ele logo adverte, ó, não faça isso, senta lá no fundo, se alguém te chamar para frente você vem. Lá ele cura um hidrópico e depois ele responde à pergunta daquele que diz assim, então, que alegria ser convidado para o banquete de Deus, né? Banquete final, a grande ceia. Aí ele profere uma parábola. Parábola é uma historinha,
que não é verdadeira a história, mas ela ilustra uma verdade central. É um estilo literário. Quando você tem uma narrativa, uma história, você tem personagens com nome. Parábola não. Um certo homem, num certo lugar. E aí você encontra qual é a lição daquela parábola. E é isso que Jesus fez. Ele ensinou muito em parábolas, principalmente no livro de Lucas, né? Então vamos lá, a gente vai ler junto. O homem faz a pergunta, ou seja, a observação, e ele então responde. Ele, porém, respondeu e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse o primeiro. Primeira desculpa. Rogo-te que me tenhas por escusado. Vou não. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Vou não. E casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Olha as desculpas. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa, ruas e becos da cidade e traze para aqui quem? Os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Uau! Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Senhor, obrigado pela tua palavra. Abre o nosso entendimento, dá-nos atenção, não ao pregador, não a mim, mas a tua palavra e aquilo que o teu Espírito tem para nos ensinar hoje à noite. Desafia a tua igreja, Senhor, a cumprir a grande comissão, porque de verdade o Senhor não poupou nada para nos alcançar. E não é justo que a gente, tendo tão grande tesouro, sonegue aqueles que ainda precisam do teu amor. É verdade que muitos têm suas desculpas, mas outros entrarão e virão, constrangidos até, achando que não merecem nada. Queremos ser esses agentes, esses missionários, essas testemunhas, para levar o maior número de pessoas possível à tua presença, para o encontro de paz, para a vida eterna em Cristo Jesus. E é em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Podem sentar. Bom, quando você prepara uma festa na sua casa, você gosta de ter a casa cheia. Eu já celebrei muitos casamentos e também celebrei casamentos em que os convites foram feitos e os convidados não chegaram. Ou por atraso, ou por algum problema, e a frustração era grande, todo mundo olhando, cadê os convidados? Assim são os aniversários, casamentos, bodas. E para isso a gente envia convite. Quando os convidados não aparecem, a frustração é grande. Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar. E é preciso que você saiba que Deus está preparando uma festa para o seu Filho, Cristo Jesus, o Senhor da história. Ele veio
como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, deu a sua vida na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e em breve voltará para buscar a sua igreja, a sua noiva. Ele nos chama de a sua noiva, e Ele é o noivo, e haverá na eternidade, num futuro próximo, a chamada bodas do Cordeiro, a grande festa. E essa parábola ilustra exatamente isso. Deus está preparando uma festa para o seu filho. Lucas capítulo 14 fala de uma festa qualquer. Em Mateus 22, 2, o rei celebra exatamente as bodas do seu filho. E não é para meia dúzia de pessoas, é para multidões. Apocalipse capítulo 19 diz que era uma multidão que ninguém podia enumerar. No capítulo 7 do Apocalipse, lá no verso 9 diz: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas. A festa será chamada de bodas do Cordeiro. Bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E Deus, depois da vinda de Jesus, Ele começou a preparar aqueles que participarão desta grande ceia, dessa grande festa. E Ele começa na história a enumerar isso, a quantificar inclusive, porque Ele fala em multidões. Então Ele começa há 2000 anos atrás em Jerusalém. 120 pessoas reunidas no cenáculo, Atos 2:47. E na primeira pregação de Pedro, lá no pátio do templo, 3.000 pessoas entregam a vida a Jesus. Você que acha que o evangelho é migalha de um por um, devagarinho, e quanto menos melhor, para a gente não ter muita bagunça, para ficar tudo bem, a palavra de Deus fala exatamente o contrário. Primeira pregação, a gente aplaude quando um pecador se converte, porque a gente sabe disso. Jesus disse: uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então nós valorizamos quando há uma conversão pública aqui. Mas na primeira pregação, quando a igreja começou, 3.000 pessoas entregaram a vida a Jesus. Oh glória! 3.000. Depois, em Samaria, as multidões atendiam unânimes, Atos 8:6. Na Judéia e Galiléia, a igreja era sólida, saudável, e diz que ela crescia numericamente, Atos 9:31. Em Lida e Sarona, lugarejos onde todos se converteram, uma cidade inteira, um lugarejo inteiro, Atos 9:35. Em Jope, Atos 9:42, muitos creram no Senhor. Em Antioquia, a terceira cidade mais importante do Império Romano, 500 mil de habitantes, lá uma igreja abrigava numerosa multidão, Atos 11:26. Em Antioquia da Psídia, Paulo e Barnabé pregam, e muitos judeus e prosélitos piedosos abraçaram a fé. No seguinte, quase toda a cidade, diz o texto, eles estavam ouvindo o culto. Era tanta gente convertida que impactou toda a região, Atos capítulo 15. Em Icônio, grande multidão creu, a ponto de haver tumulto na cidade, em face do ciúme ou dos ciúmes dos judeus. Em Listra e Derbe, mesma coisa, multidões. Numa outra visita a essas duas cidades, que eu tive o privilégio de passar bem pertinho, em Cônia, lá na Turquia, tem as 3 cidades, Derbe, Listra e Icônio. O apóstolo Paulo passa e diz, as igrejas, diz Lucas em Atos, as igrejas eram fortalecidas na fé e aumentavam em número dia a dia. Em Tessalônica, já na Grécia, os convertidos eram descritos como uma numerosa multidão, Atos 17:4. Em Bereia, bem próximo a Tessalônica, muitos deles creram, muitas mulheres gregas de alta posição, e não poucos gregos, Atos 17:12. E lá em Corinto,
Também uma cidade da Grécia, você pode visitar hoje o canal de Corinto, a cidade de Corinto, é muito lindo. Paulo trabalhava como um fabricante de tendas, até que chega Silas e Timóteo, e ele se dedica à evangelização ali em Corinto. Mas ele estava ouvindo uma voz do Senhor que dizia, ou que disse em Atos 18:10, atentem, eu tenho muito povo nessa cidade. E talvez esta voz, ela sirva para você entender que Deus ainda tem muito povo em Fortaleza para conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Você acredita nisso? Éfeso, uma cidade tremenda, também na Turquia. Tivemos o privilégio de visitar com alguns irmãos aqui da IBC. Muita coisa intacta naquela cidade, impressionante. Éfeso, por lá o número de convertidos chegou a afetar o comércio local, porque quem reinava e reina em Éfeso, você vê pelos monumentos, era Diana dos Efésios. E a cidade tinha um comércio todo voltado para a venda de estatuetas de Artemis ou Diana dos Efésios. O povo praticava o que a Bíblia chama de idolatria, adorar uma imagem de escultura. E Paulo, quando pregou o Evangelho e falou acerca de Jesus, o Deus vivo, muitos em Éfeso se converteram, a ponto do comércio local começar a ter prejuízo, porque o povo parou de comprar estatuetas, porque agora eles criam num Deus vivo e verdadeiro. Houve tumulto. Ela era o maior centro comercial e político-religioso da Ásia Menor. Foi tão impactada que os vendedores de imagem diziam assim: este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente. Ou seja, tirou da idolatria para a adoração a um Deus vivo, real, verdadeiro, Senhor da história. Eu tenho muito povo nessa cidade. Irmãos, desde que eu cheguei aqui em Fortaleza, eu tenho ouvido essa voz do Senhor. Por isso, há 40 anos atrás, nós não podíamos nos conformar com uma igreja com 40 pessoas, lacrada dentro de um templo, de um prédio, em que os crentes chamavam de Igreja Batista Central. Quando a igreja são pessoas. E uma cidade crescente, com já mais de 1 milhão de habitantes, ou quase 1 milhão de habitantes naquela época, era contraditório você continuar anos a fio com uma igreja com 40 pessoas, 30 pessoas, 50 pessoas no máximo. A questão não é quantidade, a questão é quantos estão indo e morrendo e partindo, sem conhecer a verdade, sem conhecer a paz que só Jesus pode dar. Nós não podemos guardar isso para nós mesmos. Por isso não cabe na nossa cabeça a ideia de que temos que ser sempre pequenos, para o nosso próprio interesse. A quem Deus estaria chamando hoje em Fortaleza? Quem são os mensageiros desse convite? Aí o Senhor agora traduz isso numa parábola, a parábola da grande ceia, onde aqueles que eram privilegiados pelo convite se recusaram, e de repente o Senhor manda que se corra nas vielas, nos cantos, nos condomínios, nos lugares, e constranjam as pessoas a entrar, façam o convite. E a ideia do constrangimento é porque essas pessoas nem acreditariam que elas poderiam receber de graça a salvação. O brasileiro aprendeu a pagar tudo. Se eu fizer boas obras, eu vou para o céu. Jesus já fez por você. Ele apenas quer que você creia naquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Um bom católico romano vai entender o texto bíblico que diz: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Um bispo falando isso, né? Fica bem. É bispo porque meu nome é Armando Bispo, certo?
Porque eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Significa que Ele pagou o preço que nós não poderíamos pagar jamais. Porque o salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. Mas Ele inocentemente pagou o preço, morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos apenas crer no que Ele fez, aceitar o que Ele fez, tomar posse do que Ele fez. É de graça. É de graça. Então a parábola da grande ceia diz: vamos dizer para as pessoas que aquilo que recebemos de graça está à disposição delas. Então o foco dessa parábola é que os que se recusam a atender não vão entrar, mas os que são constrangidos a entrar, esses vão participar, e a festa é para as bodas do filho do rei. Jesus rapidamente diz algo muito importante: não priorizem os que podem retribuir, mas aqueles que nada têm para recompensar. A mensagem do Evangelho não é uma troca. É muito triste que a igreja evangélica ao longo dos anos tenha sido confundida com uma espécie de salvação pelas obras, quando oferece às pessoas a cura. Está doente? Vem. Perdeu o marido? Vem que a gente resolve. Está triste? Vem que a gente tem uma alegria aqui para você. É a mesma coisa que a esquina oferece no bar. Toma uma, passa. Você esquece. Depois volta de novo. Ou então daqueles avisos no poste, né? Perdeu seu grande amor, vem que a gente recupera. Então a gente faz da igreja um lugar de barganha. E as pessoas que estão carentes e necessitadas, ela faz qualquer coisa, não importa quem dê. Lembrando que o inimigo de Deus, ele também retribui, e bem. Ele paga, e bem. Um demônio subjuga outro demônio. Eu vivi isso na minha casa. Mas quando Jesus lhe chama, é diferente. Não é pelo seu mérito, é por escolha dele, é graça. Você não tem que pagar, você apenas tem que usufruir daquilo que ele lhe oferta. Cada pecado cometido no passado, no presente e no futuro custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário. É por isso que os crentes falam tanto do sangue de Jesus. Quando eu era descrente, eu dizia: rapaz, que povo sanguinário. Na época, essa menina aí, essa menina linda que virou minha namorada, era a única crente falando desse negócio de sangue. Sai para lá com isso aí, parece vampiro. Eu não entendia. Mas é a linguagem do Evangelho que diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Está escrito na Bíblia. Então a morte era o único pagamento possível para os erros que nós cometemos contra Deus, seja pequeno, seja grande, não importa, seja 1, seja 1000. Para ser infrator de trânsito, não precisa vazar 10 sinais vermelhos, basta 1. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em quem? Em Cristo Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era inocente, não merecia a morte. Ele foi na cruz e diz: eu morro no lugar do Armando, da Maria, do José, bota o teu nome aí. Ele morreu no teu lugar. E agora ele diz: você está livre, vem, crê em mim. É tão fantástico, é tanta graça. Por isso que a série Graça que a gente está introduzindo, que o cara não desconfia, diz: não pode ser, tem que pagar alguma coisa. E as religiões, evangélicas ou não, elas exploram as pessoas que de boa vontade querem pagar alguma coisa. Mas o evangelho verdadeiro não vai lhe cobrar nada. E se você vai andar em retidão daqui em diante, vencendo suas lutas, seus traumas que você não tinha poder para vencer, agora será não por obediência à lei, não por medo de um Deus que vai lhe mandar para o inferno, mas por amor. Se obedece por amor. Hã? É de graça. Eu sempre ilustro isso na minha própria vida. Eu fui muito bem amado pelos meus pais. Meus pais me amaram. Eram católicos espíritas, me amaram muito.
E eu, menino, cheio de confusão, estripulia, porque era droga, era arma, uma garrucha de 2 canos que eu andava atirando lá perto da escola onde a Heloísa estudava comigo, fazendo greve, prendendo todos os alunos para fora, os professores dentro, botando terror. Mas na hora de fazer a loucura última, que poderia ter te mandado para o inferno, ou para a casa de detenção, lá em São Paulo, no Carandiru, sabe o que me fazia parar? O amor dos meus pais. Eu pensava, eu não posso. Minha mãe me ama, meu pai me ama, eu não posso. E o gatilho não era puxado, e a loucura não era praticada no seu extremo. Hoje eu entendo o amor de Deus, porque entendi o amor dos meus pais. E hoje, frear de fazer o mal não é por medo do castigo, mas por amor a Jesus que se deu por mim na cruz do Calvário. Essa deve ser a nossa motivação, amém? Senão nada nos segura. Então é de graça, foi de graça. Então nós temos a grande ceia no verso 16, verso 17, 16 e 17, os convidados aqui são muitos. E deixa eu dizer uma coisa para você, crente em Cristo Jesus, principalmente vocês mais velhos. Quando a ideia de mais pessoas na igreja lhe assusta, quando o seu círculo de amigos íntimos te mantém num casulo inquebrável, quando o seu GR é só dos seus amiguinhos, o seu banquete não é o de Deus. Entende? O seu banquete é seu, não é de Deus. Porque no banquete de Deus há lugar na casa. Há lugar para mais gente. Há lugar para o perdido. No Meireles e no Curió. No presídio do IPPO, no IPF, onde as mulheres estão lá e essa igreja vai lá dentro, mas também naquelas mulheres que estão presas nos shoppings. Há lugar na casa. E aí, a parábola diz que o servo sai em nome do seu senhor, chamando os que receberam o convite. E aí as desculpas aparecem. A primeira: eu comprei um terreno, eu preciso ir ver. Como assim? Você comprou e não viu? Olha a desculpa, esfarrapada, não é não? Desculpa lavada, pois antes de comprar um terreno, qualquer judeu iria conhecer palmo a palmo do terreno, conhecer os seus rios, suas fontes, suas árvores. Alguns itens inclusive faziam parte do contrato. Olha a mentira. Na versão moderna seria assim: eu não vou porque eu fechei um negócio pelo celular, autorizei o débito automático e agora eu vou ver onde fica o terreno no final da tarde. Você comprou, pagou, não sabe onde é, nem o tamanho. Que desculpa é essa, amigo? Inventa outra. A segunda desculpa: comprei 5 juntas de boi. Juntas são pares de boi. Verso 19. Aí ele diz: eu comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las agora. O quê? As vendas eram feitas num cercado, próximo ao mercado ou na própria lavoura. Qualquer comprador vai experimentar a junta para ver se ela trabalha em harmonia antes de fechar negócio. Era outra desculpa lavada. Na versão moderna seria assim: comprei uma calça e um sapato na Shopee. Vão entregar hoje. Eu não posso ir, porque eu não sei qual foi o número e nem o tamanho do que eu comprei. Seu pé é 37, eles vão entregar um 44, e você não viu isso antes? Desculpa, né não? A terceira desculpa é: eu me casei. Quando? Como? Sem se desculpar,
tendo já aceito o convite, mas recusou exatamente no dia, alegando questões de casamento, uma desculpa, pois talvez o casamento não teria acontecido naquele dia. Ele ainda poderia ter voltado para casa depois do banquete para estar com sua mulher, e este talvez fosse o caso. Legítima desculpa, mas não prioritário em relação ao convite e à dignidade do convite feito. Estas desculpas são muito parecidas com as nossas, não é? Quando os seus negócios, seus planos, seus bens, quando pessoas nos fazem pensar que não precisamos do banquete de Deus, acabamos comendo migalhas e nos satisfazendo com aquilo que ao final só causa dor, vazio, pois só nos saciaremos na presença e no banquete de Deus. Cristo Jesus é o nosso alimento. Vou usar uma ilustração que eu já usei aqui N vezes. Quem está aqui comigo há 40 anos já me ouviu ilustrando isso. Eu tenho 2 filhas. Uma é cérebro, a outra é coração. Eu até exagero, né? Eu digo assim, um é só coração. Pense. A Midian, minha filha mais velha. Ontem a gente foi celebrar um aniversário e ela pediu um negócio para beber e o bicho tinha um negócio fosforescente dentro e tinha fumaça subindo. Pensa, não. Eu fiquei olhando para aquilo e ela tem glitter no suco. Como assim? É porque ela gosta disso, né? Tudo é. A outra quietinha, cérebro. Está trabalhando lá não sei aonde, num lugar lá, foi promovido e está subindo aí, vai cérebro. Emoção quase zero, mas o cérebro funciona. Só que quando elas eram pequenas, né? Uma rodava para cima, para baixo, gritando para lá e para cá, e a outra pequenininha sempre que tinha que olhar, porque ela era muito quietinha, não fazia barulho. Uma a gente sabia onde estava, a outra não. Então, de repente, quando eu ia lá para o quintal da casa, que eu morava lá na Bento Albuquerque, né? Lá estava a pequenininha, sentada com a fraldinha, só a fraldinha. Aí comia a pedra, o barro, a minhoca, e o líquido era aquele que ficava ao redor, assim, depois de um descarrego do que bebeu. Aí botava a mão e a gente olhava, não era muito inteligente isso, mas era uma criança. Para ela aquilo era comida, ela come qualquer coisa que pegar, não quer saber. Assim é a criança, ela não tem discernimento. Gente, e a gente como pai corria e dizia, não faça isso não, minha filha. Nós temos suquinho, nós temos uma coisa bonitinha, preparada, saudável para você. E ela ali só pegando o que tinha ao redor. Deus nos vê exatamente assim. Ele tem a melhor comida, Ele tem o melhor banquete, Ele tem o melhor alimento, Ele tem a água da vida, o pão da vida, que é seu Filho Jesus, e nós estamos optando por coisas rasteiras. E para mim a grande frustração de Deus não é o mal que nós praticamos, mas são as opções. É quando a gente não aceita o amor de Deus e corre atrás do amor do outro, da outra. É quando você perde a razão de viver porque o teu marido te abandonou, te traiu, te desprezou. Quando seu amigo, sua amiga, sua mulher, seu filho. Porque você entregou o seu coração para algo menor. O banquete que Deus tem para você é maior. É grandioso, é infinito, o amor de Deus é infinito. Você não precisa do amor de homens, de pessoas, de mulheres, para se sentir importante, porque é como se contentar com um alimento que não faz bem para você. Quando você encontra Jesus, você entende isso. O grande banquete, a mesa está posta. Não é comida física. É a presença de Deus, é Jesus com você todos os dias. É aquele que te ama incondicionalmente, que jamais te abandona. É essa comida, essa é a comida. Então não é o mal que nos afasta de Deus, mas as nossas opções por prazeres menores.
a satisfação temporária, as migalhas de sucesso, coisas boas que às vezes acabam nos afastando da casa do Pai. E aí vem a reação do dono da festa. A palavra diz que ele ficou chateado, irado. Aliás, a ira é uma coisa inerente do ser humano. Paulo diz: irai-vos e não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ninguém tem sangue de barata. Você se chateia como Deus se chateia com o erro, com o pecado, com aquela circunstância. Diz a palavra de Deus que houve aqui uma indignação do dono da casa. E ele diz: saiam depressa. Igreja, depressa. Quer dizer que o tempo é determinante. Agora é o tempo. Quanto tempo você não saiu para convidar pessoas para o banquete, para o encontro com Deus? Quanto tempo faz? Saia pelas ruas, pelos becos da cidade, longe das paredes do templo. Você pode convidar para o seu GR? Sim. Você pode convidar para a igreja, para o templo, para o momento, para a tenda. Você pode convidar, é verdade. Mas tem algo que você precisa fazer na vida das pessoas que talvez jamais venham para cá. E elas precisam ouvir de você. Pobres, aleijados, cegos e coxos, são pessoas carentes. Carentes de dinheiro, carentes socialmente, mas carentes emocionalmente, carentes espiritualmente. Eu tenho dito para vocês que um dos lugares mais depressivos que eu transito aqui nessa cidade são shopping centers. É bom porque é fresquinho. E aí você entra num beco aqui, você entra num beco ali no Curió, você entra num beco lá no Dendê, você entra num beco qualquer, e você chega ali, como nós já fizemos tantas vezes: Dona Maria, tudo bom? Tudo bom? Tem um café aí? Tem, senhor, entra aí. E ela pega aquela xícarazinha, às vezes feita da massa de tomate, e serve um café com alegria, um sorriso. Às vezes não tem nem todos os dentes, mas ela vai agradecer a Deus, vai estar com um contentamento que você não vê no shopping. Difícil, né? Então, quando o dono na parábola, e Jesus usa a parábola para dizer, vão buscar os coxos e os aleijados, são também os coxos e os aleijados espirituais, emocionais. E a população está adoecida, precisando do amor de Jesus, do olho no olho, da palavra de carinho, de conforto e de esperança. Então vamos. O resultado é numérico. O servo disse: eu fiz o convite, mas ainda há lugar. Aí o Senhor ordena de novo, e agora Ele o faz com veemência: saiam pelos caminhos e atalhos, longe dos muros, vá em direção aos necessitados, aqueles que estão longe, não aqueles que estão perto. T.W. Manson, um comentarista bíblico, sugere que a insistência do apelo de hospitalidade é dado constrangimento, porque aquelas pessoas não se acham dignas. Às vezes o indivíduo está tão enterrado em pecado que ele diz assim: eu não mereço isso que você está me oferecendo. Você diz: Deus é capaz de perdoar o seu mais terrível pecado, o seu pior vício. Venha, Ele te perdoa. E ele diz: eu não mereço isso. E às vezes ele recusa. Aí por isso que a palavra de Deus diz: pega ele pelo braço e diga: venha, 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 há perdão na casa. Tem graça, tem misericórdia para você, venha. Não é que Ele vai te dar uma licença para continuar pecando, mas como Ele fez com aquela mulher adúltera: vai, não peques mais, mas venha, eu não vou lhe apedrejar, eu vou lhe perdoar. Esse é o Jesus que nós cremos, esse é o Jesus que nos acolheu, esse é o Jesus que me acolheu. Vem, Armando, vem. Não é? Glória a Deus. E aí, obrigue todos a entrar. Igreja, será que é possível ver como Deus vê a nossa cidade? Será que é possível desejar o que Ele deseja, que todos na verdade conheçam Jesus?
A vida dessas pessoas que vão cruzar o seu caminho nesta semana custou a vida de Jesus. E Deus quer dar a eles um banquete cheio de bênçãos. Aí ele dá a sentença: nenhum dos convidados provará da ceia, simplesmente porque recusaram o convite. Deus não exclui ninguém, gente, mas Ele também não insiste com aqueles que preferem a comida menor, outra comida, migalhas de felicidade, futilidade, amor pequeno, idolatria incompleta, espiritualidade desfalcada. Agora é o tempo. Agora é o tempo. E ontem nós lembramos de um texto na palavra de Deus, lá em 2 Reis, no capítulo 7. Impressionante que Jesus usa a mulher samaritana para provocar os judeus que não gostavam dos samaritanos. Era quase para dizer assim: vocês são crentes, não fazem o que os descrentes fazem, porque os descrentes até exercem misericórdia mais do que vocês. Eu conheci um amigo outro dia que disse: rapaz, eu não sou crente não, mas eu vi um camarada numa situação, e sabe o que eu fiz? Eu digo: vai para a igreja. Ora, você cala a boca, as pedras clamam, não é não? Mas eu não quero me furtar. Aí o texto lá de 2 Reis, no capítulo 7, é o seguinte: Samaria, uma cidade, estava sitiada por Ben-Hadad, o rei Ciro, da Síria. E uma forma, por exemplo, uma cidade era aquela cidade cercada com uma muralha, uma cidade pequena, claro, cercada. Vocês assistem esses filmes medievais, podem entender o que eu estou dizendo, como se fosse um castelo, o povo morando dentro da cidade, e o inimigo, então, o que ele faz? Ele circunda a cidade, e ele não invade, ele fica lá fora. Se tem algum veio de água, ele entope ou polui, o povo morre de sede. A cidade não podia sair para fora para a lavoura, portanto não tinha alimento, não tinha comida. O texto diz que uma cabeça de jumento era vendido por R$1.500. Esterco, uma xícara, era vendido por R$90. Esse é o texto. E chegou um momento que a fome dentro da cidade sitiada era tal que começaram a comer carne humana. E aí, do lado de fora da cidade, que sempre estiveram por lá, 4 leprosos. Aí eles começaram a olhar um para o outro e disseram: rapaz, se a gente entrar, a gente vai morrer de fome, com os que estão lá dentro morrendo. Se a gente ficar aqui, vamos morrer também. Vamos em direção ao acampamento do inimigo, que está cercando a cidade. Se eles nos matarem, ia morrer de qualquer jeito. E de repente eles vão ter misericórdia da gente. Eles foram incontinentes, chegaram lá no acampamento do inimigo, que estava cercando a cidade. A palavra de Deus diz que Deus fez aquele exército ouvir um alarido, um barulho tão grande, que parecia um grande exército que estava vindo. E eles fugiram e deixaram suas tendas cheias de alimentos, cheias de bens, cheias de coisas, animais e tudo. Aí quando os 4 leprosos chegaram naquele acampamento, não tinha ninguém. Aí eles começaram o quê? Comida à vontade. Comeram. E tinha ouro, e tinha prata, e tinha um bocado de coisa. E eles estavam agora satisfeitos. Eles olham uns para os outros e o texto diz assim: não é bom o que fazemos, não é certo. Se nós ficarmos aqui só nos alimentando, enchendo a barriga, vivendo igreja, não é certo. Fazendo igreja para o nosso próprio bem, para os nossos próprios filhos, reclamando de tudo como se fôssemos clientes. Não gostei daquele, não gostei daquele outro, não gostei disso, não gostei daquilo. Ele fica correndo atrás de um lugar onde ele possa achar algo que lhe satisfaça. Aqueles 4 leprosos nos dão uma lição muito importante: não é justo que a gente tenha se alimentado do pão da vida, do Deus Todo-Poderoso, do Cristo que nos dá tudo o que Ele dá, e a gente cale a boca. Então agora é o tempo.
Não é bom o que nós estamos fazendo. E o texto usa uma palavra que antecipa o evangelho, quando diz assim: nós temos boas novas, nós temos evangelho, nós temos uma boa notícia. Vamos sair por aí, por todo canto, levando a boa nova de Cristo Jesus. Há salvação em Cristo, há perdão em Cristo. Amém, igreja? E aí a gente se lembra de Isaías, né? Quando Deus diz: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E a resposta de Isaías foi: eis-me aqui, envia-me a mim. Está pronto, irmão? Está pronto, irmã? Está pronto para sair essa semana trombando nos peixes, e a pesca vai ser tremenda? Nós já programamos um batismo, sabe aonde? Lá no aterro da Beira-Mar. Vai ser em dezembro. Já pensou você conduzir alguém a Cristo, aquela sua amiga, aquele seu amigo, onde você vai falar do amor de Jesus, usar o nosso material ou não, e você vai fazer a pergunta: o que te impede de entregar a vida a Jesus agora? Aí o cara vai dizer: nada. Então, bora orar comigo aqui. Você reconhece Jesus como Senhor e Salvador? Ele vai dizer sim. Aí você ora, e ele foi acolhido na família de Deus. E quando chegar lá no final de novembro, você vai descer as águas com ele, com ela, com eles, com elas. E o Senhor Jesus será glorificado, e a volta dele será antecipada, porque aqueles a quem ele quer que nós busquemos já estarão na casa, à mesa. Estão prontos, irmãos? Então eu tenho 2 convites aqui. O primeiro é para qualquer pessoa que nesse auditório, entendendo a mensagem do evangelho, quem é Jesus e o que ele tem para te oferecer. Quem sabe hoje à noite você vai dizer: eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu aceito Cristo, o que ele é, o que ele me deu, o que ele me oferece. Eu deixo as migalhas e aceito entrar no banquete. Eu entrego a minha vida a Jesus e o recebo como Senhor e Salvador. Você está me vendo lá na internet? É a sua hora, é a sua vez. Bora. Deus está aí com você, Ele sabe da sua decisão. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e lá no teu coração você acreditar que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Meu irmão, tem alguém aqui hoje à noite? Gostaria de dizer: hoje é meu dia, eu quero entregar minha vida a Jesus. Tem alguém aqui? Eu estou vendo sua mão lá atrás. Deus te abençoe. Glória a Deus. Mais alguém com coragem para dizer: hoje é meu dia, hoje eu entrego a minha vida a Jesus. Eu quero o Senhor como meu Salvador. Amém. Eu não estou vendo aqui por causa da luz. Vocês estão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E a minha pergunta agora é para o povo de Deus. Você pode dizer hoje à noite: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Entenda que você não vai fazer na sua força, Deus vai te usar. O Espírito de Deus vai abrir a sua boca, você vai repreender o espírito de mudez, essa coisa estéril de anos, estudando a palavra de Deus, frequentando igrejas de lugar em lugar, mas não gerando filhos para o reino, não fazendo discípulos. Agora chegou a hora, e a colheita será grande, e o Senhor vai nos enviar como trabalhadores da sua seara. Amém? Você está disposto? Está pronto? Está pronto? Glória a Deus. Está pronto, irmão? Está pronto, irmã? Eu vou convidar você, um gesto diante de Deus, que abala o inferno, que faz com que o espírito de mudez seja repreendido, aquele que nos faz calar, nos faz ter vergonha. Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos ter ousadia, irmãos. Cristo é maior do que o nosso time, Cristo é maior do que o produto que nós vendemos, amém? Cristo é maior do que o nosso nome, a nossa reputação. Aí eu quero que você faça um gesto. Se você está dizendo: eis-me aqui, eu não sei como vai ser, o Espírito de Deus vai me usar, e eu estou pronto, eu quero ser
esse mensageiro, esse atalaia. Fica de pé aí no seu lugar, em nome de Jesus.